Oi, tudo bem com vocês, galera do Tris? Olha, uma alegria enorme estar com vocês nesse módulo, tá bom? Eu sou o professor Paulo de Tarso, irei trabalhar com vocês psicologia e também relações humanas. Bom, psicologia é uma matéria fascinante, eu acho que todo mundo se interessa, né, pelo psiquismo, né? Quem não gostaria de conhecer um pouco mais de si mesmo, né? Então vamos fazer aqui uma breve introdução ao estudo de psicologia. Psicologia é uma palavra que vem do grego psique, que é alma. Olha que interessante. E logia, estudo. Então é o estudo da alma. Você sabia disso? Psicologia é o estudo da alma. E o que é a alma, né? A gente ouve falar tanto de alma, mas o que é mesmo a alma? A alma é o centro de nossas emoções. Eu recomendo que vocês assistam uma animação que levou o Oscar, hein? Chama-se Divertidamente. E ali se trabalha as emoções primárias, como, por exemplo, a alegria, a tristeza, a raiva, medo, dor e nojo, tá? São emoções primárias que nós e todos os mamíferos desenvolvemos, já são inatas, né? A gente já nasce com essas emoções. Porém, também há as emoções secundárias, né? Ou adquiridas no meio social, como, por exemplo, a vergonha, a inveja, o orgulho, mas isso é para um outro vídeo, tá bom? Seguindo com a nossa psique, a psicologia é a ciência que estuda o comportamento dos processos mentais. É importante a gente frisar isso aqui, dos processos mentais. Não é só o comportamento em si, mas como são elaborados esses pensamentos, como são elaborados esses comportamentos. Certinho? Bom, a gente vai ter que voltar lá na Idade Antiga, no período clássico, lá na Grécia, porque o berço da psicologia é a filosofia. Na Idade Média, ela flerta ali com o conhecimento teológico, com os escolásticos, os tomistas, e depois com a ciência médica já na Idade Contemporânea. Tá bom? Bom, havia na Grécia Antiga um filósofo chamado Antífo. Antífo, ele era atomista, né? Tomista com Tomás de Aquino. Ele era dos atomistas. O que eram os filósofos atomistas? Eles acreditavam que tudo era composto por partículas indivisíveis. O átomo que a gente conhece hoje, olha só, isso lá na Idade Antiga, 4, 5 séculos antes de Cristo. E ele dizia que eu, você, aquela mesa, tudo é composto por átomos, inclusive o pensamento. E ele fala, olha, o pensamento ele procede da alma, da psique, e ele procede de duas fontes. Uma fonte clara, luminosa, e uma fonte escura. Não é muito parecido com o que a gente conhece hoje como consciência e o inconsciente. E ele dizia mais que essas duas fontes, elas geravam um conflito dentro de nós. Esse lado claro e o lado escuro, e que isso geraria em nós um sofrimento, não é? Quem é que nunca teve uma crise existencial, uma crise de identidade, esse conflito que muitas vezes nós não sabemos a origem, né? Se você pergunta muitas vezes para uma pessoa que está deprimida ou angustiada com ansiedade, ela também não consegue ser muito clara naquilo que ela está sentindo. Por quê? Porque parte daquilo que ela sente, parte daquilo ela não consegue traduzir, porque é uma instância que ela não consegue acessar. Isso é um conteúdo que a gente trabalha muito na psicanálise, viu? Bom, o Antífon, então, ele diz o seguinte, olha, para se solucionar isso, nós temos que falar. É tão simples assim, né? Então, ele dizia que o método terapêutico dele, por que não, era a cura pela fala. E olha que o Freud vai retomar esse princípio, né, com as pessoas no divã, falando ali de forma aleatória, tá? O Antífon já previa isso. As pessoas deveriam falar tudo que lhe viesse à mente e lá dentro dela iria começar a harmonizar esse lado luminoso com esse lado obscuro. E a pessoa, então, iria buscar uma satisfação, né? E ela poderia ser uma pessoa mais tranquila, mais feliz. E um outro detalhe também, olha que Freud bebeu nessa fonte, hein? Ele trabalhava muito também com interpretação de sonhos, tá? Lembrando que interpretação de sonhos não é adivinhação.
tá? Não são adivinhações de sonho, mas interpretação. Quem trabalha com a psicanálise sabe que tem uma técnica para se interpretar os sonhos que trazem muitos conteúdos inconscientes. O Freud chama os sonhos de a via régia para o universo inconsciente, tá bom? A gente vai vendo isso aí ao longo do curso, tá bom? Então, o Antífon dá o pontapé inicial. Algumas pessoas se atrevem a chamar ele do pai da psicologia ou da psicanálise, né? Os gregos, eles têm um mérito enorme porque eles separaram a questão da religião da questão da filosofia, da ciência, da arte, da política. É muito importante que isso tenha acontecido, porque antigamente uma pessoa que tivesse um transtorno emocional atribuía-se aquilo a um demônio ou a uma divindade, a um deus, a um espírito. E os gregos começaram a observar comportamentos que não eram necessariamente possessões, mas sim algo que deveria ser, que merecia ser estudado. Dentre esses filósofos, alguns que são figurinhas carimbadas de vocês, como, por exemplo, Sócrates, ele tinha essa preocupação, e resumido numa frase, conheça-te a ti mesmo. Por que eu disse essa frase? Todos os filósofos da Grécia Antiga, os intelectuais da Grécia Antiga, se você fosse consultar com eles, tivesse com eles ali aulas ou mesmo conselhos, você chegaria no lugar em que eles atendiam e acima da porta estava escrito não ali a especialidade deles, mas a filosofia de trabalho deles. Por exemplo, Sócrates estava escrito lá, conheça-te a ti mesmo, né? Um oráculo, né? E o Antífon, por exemplo, era cura pela fala. Sócrates, ele diz, olha, conheça-te a ti mesmo. Mas, poxa, eu já me conheço. Você se conhece. Por que essa frase conheça-te a ti mesmo? Nós conhecemos a superfície. Então, o Sócrates ele começa a trabalhar um método chamado maiêutica, que a mãe dele era parteira, né? E a maiêutica é esse ato, né? De trabalhar no processo do parto. Então, ele acreditava que nós deveríamos parir as nossas ideias, dar à luz a nossa totalidade, a nossa plenitude daquilo que nós iríamos sair, né, daquilo que é superfície para aquilo que tem profundidade. Lembra um pouco o essencialismo de Tomás de Aquino, a gente vai falar sobre isso, né? Existir é a existência é uma coisa, a essência é a outra, né? Bom, ainda na Grécia Antiga, a gente tem, por exemplo, Platão. Platão ele tem uma ideia interessante sobre a origem das ideias. Para Platão, você vê o mundo de uma forma diferente do que eu vejo. Então ele diz que o mundo que a gente concebe é aquele mundo que já está em nós e a gente vai externar através da nossa persona, da nossa personalidade, do nosso comportamento, da forma como enxergamos o mundo. Então, o mundo é um para cada um. Porque cada um concebe o mundo de uma forma diferente. Então, dentro disso é o mundo interno sendo lançado para o mundo externo, compondo o mundo externo. Já Aristóteles, que vem depois de Platão, ele vai num caminho, de certa forma, inverso. Ele fala que o meio, o mundo externo, é que vai construir o meu mundo interno. Então, a partir das vivências, do meio, da cultura que eu recebo, das minhas experiências e vivências, vai me moldando enquanto pessoa. Enquanto Platão acredita que nós externamos aquilo que é inerente a nós, o Aristóteles ele fala que nós iremos absorver aquilo que está fora do nosso ser. Bom, o vídeo nosso aqui já está na reta final, a gente vai ter a parte 2, 3 e 4, se Deus quiser, né? E a gente retoma para falar sobre como eu havia prometido, o essencialismo de Tomás de Aquino. A gente vai falar de Descartes e o dualismo entre corpo e mente, né? Onde a gente vai ter a diferença entre a substância pensante e a substância material, até a psicologia experimental, já na virada do século XIX para o século XX, né? Com a psicologia experimental, com Thorndike, com Wundt, com Tishner e tantos outros, tá? E claro que a gente vai falar também do pai da psicanálise, que eu sou suspeito para falar, sou psicanalista, adoro Sigmund Freud,
mas também a gente vai falar sobre Carl Jung, a gente vai falar sobre o Weber, né? Com Skinner e tantos outros aí, tá bom? Hoje é só uma pitada para a gente começar esse bate-papo, né? Esse bate-bola também, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.